Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos tratar do tema conflitos éticos no ambiente de trabalho. Bom, primeira questão que eu queria tratar com vocês, na verdade, são duas questões, são duas perguntas. A primeira delas é: você escolheria fazer o certo, mesmo que isso pudesse custar, quer dizer, o seu emprego? Ou seja, você faria a coisa certa, mesmo que o seu emprego estivesse ameaçado? E segunda questão, segunda pergunta, se você já se encontrou em uma situação no trabalho onde tinha que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil. Então, observem, pessoal, que essas duas perguntas são provocativas no sentido da gente refletir se, em algum momento na nossa carreira, se em algum momento na nossa caminhada, nós já fomos colocados em uma situação onde existisse um conflito ético entre o que você deveria fazer e o que você desejaria fazer ou o que você fez de fato. Então, observe, quando a gente trata de conflitos éticos, a gente está falando de várias situações no qual o colaborador ele pode enfrentar esse conflito ético dentro do contexto organizacional. Então, nós temos situações, por exemplo, que o colaborador ele pode ser submetido a buscar os créditos de uma determinada atividade para si, e não compartilhar isso com o seu colega que de fato efetivou aquele trabalho ou com toda a equipe que contribuiu muito para aquela atividade. Isso pode ser um conflito ético dentro do ambiente organizacional, e esse conflito ético pode causar um certo desconforto, animosidade entre esses colaboradores. Então é sempre muito importante que o profissional de gestão ele esteja atento a esse conflito ético e, obviamente, tenha ações, caminhos e estratégias para tentar mitigar tais conflitos e minimizar qualquer possibilidade desses conflitos se expandir dentro do contexto organizacional. Pois bem, e qual é a natureza desses conflitos éticos? Então, ela pode começar ali dentro do dilema moral. O que seria esse dilema moral? São situações aí que as escolhas profissionais e os valores pessoais eles entram em conflito, criando tal dilema ético. Então, você pode ter lá algumas escolhas no âmbito profissional que ela contradiz os seus valores pessoais. Então, imagina só uma pessoa que ela é vegana, ela tem os seus valores, a sua compreensão de mundo e está trabalhando num frigorífico e ela precisa, de certa forma, vender os produtos desse frigorífico, por mais que os seus valores sejam distintos, contraditórios até mesmo com aquela atividade econômica desenvolvida pelo frigorífico. Então, esses dilemas, eventualmente, eles ocorrem dentro do ambiente organizacional. E é preciso que tanto o gestor como os colaboradores estejam preparados e monitorados para que conflitos dessa natureza sejam resolvidos da melhor forma possível. Nós temos também os conflitos em relação às normas éticas. Então, a empresa ela pode adotar um manual, um código de ética, um código de conduta interno, e esse manual ele pode também gerar um conflito ou levar os valores pessoais do colaborador a um questionamento, né? O colaborador questionar se a empresa, de fato, deveria ter aquele padrão de comportamento, aquele padrão ético, porque isso pode ferir alguns dos seus valores pessoais ou pode não fazer sentido nenhum para as pessoas, baseado nos seus valores, que são pilares para que ela desenvolva aí a sua vida, a sua carreira. Então, são pontos aí que vocês conseguem identificar que parte dos conflitos, eles são gerados a partir desses elementos, sejam de dilemas morais, sejam de normas éticas, às vezes muito rígidas por parte da empresa, que às vezes acaba aí levando o colaborador a infringir algum elemento que foi previsto, que está previsto dentro da conduta da empresa, e isso gerar algum tipo de conflito, algum tipo de consequência dentro do ambiente de trabalho. Pois bem, e quais são os impactos desses conflitos éticos?
Primeiro, perda de confiança. Então, suponhamos que uma pessoa lá tenha uma situação em qual ela vai lidar com uma perda de confiança para o colega de trabalho, com o colega de trabalho. Então, a perda de confiança, isso pode impactar também no clima organizacional, a desmotivação profissional, e até mesmo em alguns casos mais graves, o desrespeito para com o outro colaborador, para com o colega de trabalho. É importante que, em situações dessa natureza, a figura do gestor, a figura do líder, ele seja muito preparado para lidar com tais conflitos, porque vai ter que utilizar, primeiro, do bom senso e seguindo, obviamente, o que prevê a estrutura organizacional. Em algumas circunstâncias, em algumas situações, a empresa nem tem mesmo um código de ética. E aí, obviamente, o líder vai ter que se embasar na sua conduta profissional, na conduta ética, que é, de certa forma, praticada no mercado, de modo que ele não fuja dentro daqueles princípios básicos de convivência no ambiente organizacional. Um outro ponto que é a redução da produtividade, que é o estresse, a incerteza gerada aí por esses conflitos que proporcionam aí um ambiente desfavorável à concentração e também a essa eficiência do trabalho. Então, pensem bem, no caso de um conflito, e um conflito ético que gera algum tipo de desconforto entre os colaboradores da empresa, além de todo o estresse e determinado aí situação desfavorável que isso pode ocasionar, a depender do ambiente, você pode ter também uma queda no nível de concentração, porque você passa, nós já temos a confiança que foi abalada. Então, agora, um desrespeito ou uma situação de muita pressão, de muita incerteza, e isso pode contribuir para elevar o grau, né, o índice de conflito interno da organização, o que é prejudicial para todo mundo, não só para os resultados organizacionais, como também para a saúde dos colaboradores, porque esses conflitos éticos, eles mexem com as pessoas, eles causam um certo transtorno e o gestor ele precisa, de certa forma, ter ações para mitigar esse tipo de situação. E também danos à reputação. Então, atitudes antiéticas podem manchar a reputação da empresa e afetar negativamente a imagem pública dessa empresa. Mas, para além da empresa, uma atitude antiética, isso prejudica o próprio colaborador. Então, a perda de confiança, por exemplo, o próprio colaborador ele pode ter aí uma situação de trabalho coletivo muito comprometida, porque os demais colaboradores eles podem, de certa forma, sentir essa certa desconfiança para com este colaborador e prejudicar o trabalho em equipe. Então, tentar monitorar essa situação e mediar esse conflito é fundamental para que a empresa consiga voltar aí dentro de um contexto de trabalho respeitoso, seguindo os padrões éticos que são aí são pilares para a empresa. Então, são pontos aí que o gestor e o líder precisam se atentar para corrigir essas disfunções que tem em virtude de conflitos éticos existentes dentro da organização. Bom, e agora quais são esses tipos de conflitos éticos? São vários, inúmeros, né? Então, nós temos aqui conflito de interesse, que é quando situações em que o interesse pessoal, o interesse do indivíduo, do colaborador, pode influenciar nas decisões profissionais, comprometendo inclusive a imparcialidade. Então, se for lá um colaborador que, de certa forma, precisa tomar uma decisão e ele tem uma relação pessoal com o outro colaborador, e isso pode induzir ele a ter uma decisão favorável, sem analisar o fato, a situação, baseando-se principalmente por essa relação que eventualmente possa existir. Então, isso é um problema, que existe um conflito de interesse. Conflito de interesse é um profissional do setor de compras para adquirir um produto de um fornecedor que às vezes oferecia um benefício, um brinde ou alguma vantagem pessoal. Isso pode ser um dilema,
um conflito ético dentro da organização a ser resolvido. Assédio moral, então, comportamento abusivos que visam humilhar, intimidar e constranger colegas, criando aí esse ambiente hostil e desrespeitoso. Isso também é considerado como um tipo, inclusive, bastante comum, infelizmente, dentro do contexto organizacional. Então, o assédio moral, ele precisa também ser monitorado e combatido dentro desse contexto empresarial. Falsificação de dados. Então, quando você tem lá um levantamento de dados e aí você tenta maquiar essas informações, você tenta manipular essas informações para gerar um resultado mais expressivo ou para não divulgar uma informação que um investidor poderia ficar sabendo e questionar a empresa. Tudo isso são dilemas, são conflitos éticos que a empresa deve evitar. Então, a manipulação dessas informações para obter vantagens, de forma a prejudicar a integridade das informações e da tomada de decisão, seja por parte do gestor, seja por parte do cliente, seja por parte do investidor, tudo isso pode comprometer, inclusive, a reputação desse colaborador e, consequentemente, da empresa. Violação da confidencialidade. Então, são pontos aí também que é importante, inclusive agora com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a divulgação de informações sigilosas, sem autorização, colocando em risco a segurança, privacidade, tanto do indivíduo quanto da empresa. A divulgação da estratégia, às vezes, da organização. A organização, às vezes, tem uma estratégia, isso pode ser, inclusive, caracterizado como segredo industrial, e aí o colaborador divulga isso, e essa divulgação pode chegar, inclusive, a um concorrente. Isso é um dilema, isso é um conflito ético que a gente precisa verificar e analisar no sentido de evitar tal situação no contexto organizacional. Nós temos situações aí de corrupção, de outros desvios éticos aí, que também, infelizmente, estão presentes nas organizações e isso precisa ser gerenciado para fim de evitar conflitos dessa natureza. Então, os tipos mais comuns são esses, mas nós temos vários outros que, de certa forma, estão aí presente, faz parte da rotina e do dia a dia das empresas e elas precisam investir para conseguir aí resolver esses problemas e minimizar esses conflitos que podem gerar muito problema, inclusive prejuízo organizacional. Bom, quais são as causas mais comuns para esses conflitos éticos? Primeiro, pressão excessiva. Então, é um sujeito que está muito pressionado e às vezes ele precisa vender, bater a meta, e aí ele busca, às vezes, oferecer o serviço ou o produto para um cliente, e às vezes o cliente levanta algumas informações que o vendedor, o consultor, ele sabe que o cliente está questionando algo que pode ser um limitador para ele adquirir o produto, mas ele omite essa informação pura e simplesmente para ter o bom êxito aí na venda. Então, isso é uma pressão que leva o colaborador a entrar dentro de um conflito ético aí quanto à sua atuação dentro daquele mercado. Cultura organizacional fraca, então, quando a gente fala de uma organização que não tem código de ética, que os seus gestores e líderes não dão exemplo de postura ética, tudo isso pode levar a colaboradores a descumprir aquela cartilha básica de atuação ética no mercado. E isso compromete a organização. A falta de orientação, a organização pode até ter a conduta lá, o código de ética da organização, isso pode estar divulgado no site, mas não torna de conhecimento de todos, não é explicado a todos os colaboradores. Então, são pontos aí que às vezes o colaborador comete ou o colaborador é sujeito a um conflito ético muito em virtude da falta de orientação por parte dos seus mentores aí dentro da organização quanto aos princípios que ele deve seguir naquele contexto de trabalho. E a competitividade excessiva. Então, muitas empresas aí até ferem aí o princípio do bom senso, né, para a competitividade, às vezes denegrindo a imagem do concorrente para tentar sobressair sobre determinado mercado, isso é muito nocivo.
isso prejudica aí dentro dos padrões ou dentro dos parâmetros éticos de atuação no mercado. Bom, e quais são as estratégias para lidar com esses conflitos? Então, o líder, o gestor, o supervisor, o responsável lá por tentar mediar tais conflitos, primeiro precisa identificar, ou seja, reconhecer e analisar a situação conflituosa e identificar os valores e os interesses que estão ali em conflito. Então, o primeiro passo é esse, essa identificação para entender exatamente quais foram as razões do desenvolvimento, da existência de um conflito ético dentro da organização. Segundo, análise. Então, avaliar as consequências de cada opção. Então, considerando que esses impactos aí para os envolvidos e também gera um impacto, consequentemente, para a empresa, que tipo de impacto, como resolver e o formato, né? A solução, ela precisa ser pensada muito o formato dessa solução. Se é um conflito muito complexo de ser resolvido, e aí a gente vai falar ao final dessa aula sobre dois conflitos e aí de ética, conflitos éticos de duas grandes empresas que gerou muita ruptura no mercado, inclusive, prejuízo a cliente, prejuízo a fornecedores. Então, é algo que a gente deve entender e analisar quais serão as consequências dessa situação, desse conflito ético existente dentro da empresa. Comunicação, então, dialogar abertamente aí com os envolvidos, sempre buscando um entendimento mútuo e uma solução aí justa para esses conflitos, são pontos que o gestor ele precisa se atentar, a comunicação não só para resolver, mas também para tentar remediar o conflito, uma vez que o conflito já está posto, ele precisa buscar ações e uma comunicação assertiva para tentar minimizar essa situação. E ainda, a ação de fato, que é tornar uma decisão e agir de acordo com os valores, assumindo a responsabilidade pelas consequências. Então, se houve um erro, se houve um desvio, assumir isso e, obviamente, comunicar como que vai ser feito o reparo por parte da empresa ou por parte dos colaboradores, tendo em vista que o conflito ético ele já é um conflito existente e a empresa precisa, de certa forma, corrigir o que ocorreu. Bom, a comunicação eficaz para resolver esses conflitos, ela é fundamental. Então, alguns pontos aí da comunicação eficaz. Primeiro, a escuta ativa, que é você ouvir atentamente aí o ponto de vista de cada um dos envolvidos e buscar entender o ponto que cada um traz, a perspectiva e preocupações de cada indivíduo. Segundo, a empatia, que é colocar no lugar desse outro e compreender suas emoções, o que levou ele a fazer tal coisa, o que levou ele a chegar nesse ponto de conflito ético e buscar aí uma solução que atenda a necessidade dele e também recomendar, dar o feedback para que ele não fique também muito, de certa forma, constrangido. Então, dá esse olhar também de acolhimento, se for algo aí passível de solução, de resolução. Então, entender também que as pessoas erram e às vezes as pessoas estão aí muito envolvidas numa emoção que pode alterar, de certa forma, o comportamento natural e ela comete um deslize e isso precisa ser reparado. Então, ter esse entendimento, esse acolhimento também, caso exista esse conflito. Assertividade, que é expressar seus pensamentos e sentimentos de forma clara e respeitosa, defendendo os seus valores sem agredir, é utilizada a diplomacia. Então, falar a verdade, mas não falar de qualquer modo, de qualquer forma. É expor isso de uma maneira diplomática, é conversar sem ofender. Muitas pessoas falam, eu sou muito franco, eu sou muito sincero. Mas às vezes a forma de abordar, ela é uma forma um pouco torta, um pouco desajeitada, e isso pode gerar ofensas em outras pessoas. Às vezes, se você embalar de uma forma bem feita, você pode falar a verdade bem embalada, com os termos corretos, sem ofender, sem ser grosso, sem ser agressivo,
e a pessoa vai compreender que ela cometeu uma falha, mas você foi solidário aí e, de certa forma, chamou a atenção de um formato correto dentro do contexto empresarial. E o respeito, então, tratar todos com respeito e dignidade, mesmo em momentos de divergência, promovendo sempre o diálogo construtivo. Ou seja, você não precisa concordar com a pessoa, mas discorda com respeito, ouvindo o que a pessoa tem a apontar em termos de ponto de vista, perspectivas dela, e apesar da pessoa às vezes não te convencer, e às vezes nem essa a intenção, mas você fala, olha, respeito o seu ponto de vista, mas eu tenho um pensamento distinto, e expõe seu pensamento. Então, é importante que vocês tenham esse respeito para com ideias diferentes das nossas. E isso traz aí, de certa forma, um modo da gente tratar com uma certa pacificação esses conflitos existentes. Então, você tem lá a postura de chegar, de entender, de compreender e de propor um caminho para que esse conflito ele deixe de existir. Bom, e aí qual que é o papel da liderança na gestão desses conflitos éticos? Primeiro, estabelecer uma cultura ética na empresa, então todos precisam, devem seguir um parâmetro de comportamento, então o código de ética, ele é um instrumento muito importante para vocês trabalharem em cima de princípios que regem toda a organização e as relações existentes dentro dessa organização. O exemplo, então, a liderança, além de implementar essa cultura, avançar, ela dá o exemplo do que ela prega. Então, demonstrar integridade e honestidade em todas as suas ações, inspirando confiança e respeito, é o básico que a liderança tem que fazer para que ela consiga desenvolver isso também do seu subordinado. Porque não faz sentido nenhum ela exigir, sendo que ela não pratica o que ela prega. E ainda a comunicação, conforme já destacamos, que é promover essa comunicação aberta e transparente, incentivando o debate e a denúncia de práticas antiéticas. Então, motivar também os colaboradores que presenciem situações antiéticas a, de certa forma, a denunciar, para que isso não vire uma prática dentro dessa organização. E o treinamento, que é oferecer programas de desenvolvimento de ética, capacitando os funcionários para lidar com estes conflitos. Então, são papéis aí importantes para que a liderança avance e consiga desenvolver um certo padrão ético de atuação da empresa. Bom, e quais são possíveis soluções para alguns dos conflitos éticos? Então, vamos demonstrar alguns aqui, ao menos dois. Então, assédio moral, então vamos supor que um líder humilhe e menospreze um funcionário, criando aí esse ambiente hostil. Qual que é a solução? Primeiro, uma investigação imparcial, então ter uma pessoa imparcial ali para ouvir as partes e tentar compreender o que levou a tal situação. Medidas disciplinares, então, olha, ouvir, a gente tem que ter uma medida disciplinar, porque isso não pode acontecer. Então, se tiver previsto no código de ética, ótimo. Se não, por que não montar uma comissão de ética para avaliar a situação e buscar lá as medidas mais adequadas? E um programa de treinamento anti-assédio também, que é algo muito interessante. Atuar na prevenção. Então, programas dessa natureza visa evitar o assédio. E se o assédio já ocorreu, é buscar explicar, entender, aprender com o erro e evitar qualquer tipo de situação semelhante no futuro. Quando há conflito de interesse, por exemplo, então o gerente compra um produto de uma empresa que tem ações sem comunicar, que tem um interesse, que tem uma participação direta, então ele vai ser diretamente beneficiado. Ou se ele vai contrair um brinde dessa empresa, às vezes ele conhece lá o gestor ou o dono da empresa e falou, olha, vou te dar um brinde, vou te dar uma viagem, vou te presentear com algo, quebra o galho lá para mim, para que a empresa o qual você representa compra os insumos que estão necessitando da minha empresa, e aí às vezes você, de certa forma, prioriza aquele fechamento de negócio, isso é um conflito ético. Então, como que você resolve isso? Primeiro, com instrumentos de transparência, comunicação clara na empresa, políticas de conflito de interesse, código de conduta. Então, são instrumentos aí para você tentar mitigar situações dessa natureza. Bom,
E com isso, pessoal, nós temos aí dois casos clássicos que ferem a ética organizacional, que, primeiro, é o caso da Volkswagen, né? Dieselgate, né, que a Volkswagen manipulou os testes de emissões de gás carbônico nos motores a combustão a diesel, e isso foi um escândalo lá nos Estados Unidos, um escândalo para a marca como um todo. Isso gerou muito prejuízo, isso gerou rompimento de contratos, tudo porque a empresa ela não tinha aquele nível de emissão adequado e ela simplesmente manipulou o equipamento para que os testes que estavam sendo realizados enquadrasse a empresa dentro daqueles parâmetros adequados, né, que foram adotados aí pelos órgãos reguladores. Então, é um caso emblemático aí de um conflito ético que gerou aí uma grande repercussão. E um outro caso emblemático também, que foi o caso das Americanas. Então, as lojas americanas tiveram aí manipulação dos relatórios contábeis, então lá tinha um rombo bilionário lá nas suas contas, sendo que a alta cúpula, né, a gestão da organização, tinha conhecimento disso e ela manipulava esses dados para o mercado financeiro. Então, criavam uma ilusão para os investidores que a empresa estava ok, a empresa estava com resultados muito expressivos e resultados positivos, omitindo aí os problemas que a empresa possuía, problemas financeiros principalmente. Bom, de certa forma é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Até mais.